Isso não é uma ameaça existencial para nós. Em outras palavras, a guerra não está sendo travada contra um inimigo que poderia algum dia nos ameaçar com destruição. E quaisquer disputas que temos com o Irã não justificavam uma guerra, ao contrário do que algumas pessoas nos Estados Unidos querem acreditar. Todo mundo no mundo vê o Irã como uma figura heróica no cenário mundial porque o Irã enfrentou os Estados Unidos e Israel. Porque o que eles fizeram foi conquistar uma vitória, não nos atacando, mas se defendendo de nós e demonstrando que não podem ser conquistados. Bem, pessoal, é uma grande honra receber de volta ao estúdio um convidado de longa data. Este é o Coronel Douglas Macgregor, um grande especialista em tudo relacionado à geopolítica e certamente à guerra do Irã. Coronel, como vai o senhor hoje? Bem, Cyrus Jansen, bem. Sim, é ótimo vê-lo novamente. Coronel, estamos na 10ª semana da guerra do Irã e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Sabe, vimos tantas notícias nesta última semana com Trump lançando a Operação Liberdade e depois abandonando isso 24 horas depois. Estamos vendo um possível acordo de paz muito semelhante ao de Obama, que Trump chamou de pior acordo já feito. Diga o que pensa, já que estamos na 10ª semana deste conflito com o Irã. Bem, acompanhar o governo ou qualquer coisa em Washington neste momento é como assistir a um drama adolescente, sabe, sobre o ensino médio ou algo assim. As pessoas estão meio que se movendo de forma desenfreada em várias direções diferentes. É difícil separar a verdade da mentira ou a ficção da realidade. Na verdade, nem sei se ainda conseguem fazer isso na Casa Branca. O presidente Trump enganou todo mundo tantas vezes sobre o que realmente está acontecendo que você quase se sente tentado a ignorar tudo que vem da Casa Branca. Então você pensa, não posso fazer isso. Eu tenho que ouvir essas besteiras e tentar entender o que está acontecendo. Acho que estamos prestes a começar outra rodada de ataques, ou melhor, iniciar uma nova ofensiva aérea e de mísseis. E a melhor maneira de resumir isso é que acho que o presidente Trump entrou no elevador expresso para o inferno e está levando todo mundo que pode com ele. E é assim que eu vejo a situação, porque não vejo nenhuma evidência de que o que planejamos fazer agora vai produzir um resultado diferente do que vimos até agora. E eu sei que reunimos, pelo menos à primeira vista, parece que temos mais poder de fogo desta vez do que tivemos da última vez. Isso é especialmente verdadeiro para a Força Aérea, com bombardeiros agora nas proximidades do teatro de operações, ou já no teatro de operações, muitas munições sofisticadas, talvez até mais do que lançamos da última vez. Você sabe, coisas como o míssil conjunto de ataque ar-superfície, o JASM. Lançamos cerca de 1.000 e vamos lançar pelo menos essa quantidade novamente. O problema de tudo isso é que nada mudou fundamentalmente em relação às posições do seu oponente e às capacidades do seu oponente. Quando ouço coisas como ontem sobre esse documento que ele diz estar sendo discutido, em 24 horas você percebe que isso é pura bobagem e não existe. Então você ouve novamente, isso não é totalmente verdade, pode haver uma oportunidade. E como você apontou antes de entrarmos ao vivo, isso se parece muito com a solução do Obama de alguns anos atrás. Eu não sei se alguma dessas coisas é verdade, mas o que eu sei é que você tem uma quantidade enorme de poder de fogo, aéreo e naval reunido na região. Você não faz isso só para mostrar. Isso simplesmente não vai intimidar os iranianos. Eles estão no equivalente geográfico de uma fortaleza gigante, cercados por montanhas e ao sul desertos hostis, alguns dos lugares mais quentes da Terra. E eu simplesmente não vejo nada que possamos fazer que vá alterar fundamentalmente a posição deles. Na verdade, acho que desta vez eles também estarão mais fortes do que da última vez. Acho que eles provavelmente terão uma defesa aérea e antimísseis mais eficaz. Eles receberam muita assistência dos chineses e ainda contam com grande apoio de inteligência de russos e chineses. E eu acho que mais importante agora, eles estão em uma aliança consolidada com a Rússia e a China. Agora, eu não sei qual foi o conteúdo da conversa entre o presidente Trump e o presidente Putin recentemente. Mas ele ficou ao telefone por 90 minutos a 2 horas com o presidente Putin. E o comunicado russo que eles vão divulgar sugere que Putin foi muito direto, dizendo não faça isso.
Isso pode resultar em algo muito pior do que o que você já experimentou até agora. Então, eu não sei. A tentação de interpretar isso é grande, mas não tenho certeza do que devemos pensar sobre isso, exceto dizer que ele está apontando para o trem expresso para o inferno. Ele está dizendo: olha, você está nesse trem. Isso não vai te ajudar e só vai piorar a situação no mundo e para você. Então eu diria que esse é o meu breve resumo de onde estamos agora, que não é realmente uma situação muito boa. Certo. Coronel, qual sua opinião sobre o Irã e suas ações no último mês? O senhor possui alguma informação de inteligência, quer dizer, se eles vêm acumulando mais mísseis, eles estão mesmo prontos para a próxima escalada? Porque no início do conflito vimos muitos mísseis vindos do Irã, explosões diárias em Israel, muitos mísseis sendo lançados. Nas últimas semanas, o combate tem estado relativamente calmo, mas como você disse, os Estados Unidos estão acumulando forças. Isso também ocorre no Irã? Eles estão fabricando mais mísseis, precisando de mais drones e se preparando para o próximo passo? Sim, eu diria que talvez até mais. Sabemos que eles passaram pelo menos 20 anos, algumas pessoas insistem em 30 anos montando a força que tem hoje, construindo instalações subterrâneas, instalando capacidades militares nas montanhas e assim por diante. Isso provavelmente é verdade, e eu acho que eles sempre encararam a inevitabilidade de uma guerra conosco como algo para o qual precisavam se preparar. Eles sempre estiveram confiantes de que poderiam resistir e causar danos a Israel em uma guerra. Mas eles sempre realmente nos temeram e respeitaram nossa capacidade militar. Acho que isso agora se intensificou e melhorou. Lembre-se, se você olhar para o desempenho deles durante a guerra de 12 dias há alguns meses e depois comparar com o desempenho mais recente, eles foram infinitamente mais capazes e mais letais na última fase. Acho que você verá algo parecido desta vez. Assim como o presidente Trump diz, ele está trazendo o sistema de mísseis hipersônicos superfície do exército para o teatro de operações. Acho que você verá novidades do lado iraniano, graças, creio eu, em parte à China. E eu acho que os chineses já fizeram não sei quantas missões para Teherã, entregando mísseis, tecnologia e assistência técnica, com vários chineses em solo, especialmente no setor de mísseis. Também, em parte, na produção de sistemas não tripulados. Os russos têm estado fortemente envolvidos tentando ajudar e dar assistência com defesas aéreas integradas, que até agora não funcionaram tão bem quanto deveriam. Não devemos esquecer que os russos têm se esforçado para enviar o máximo de ajuda humanitária aos iranianos. E quando o presidente Trump e sua equipe de assessores e apoiadores dizem: bem, o Irã está em péssima situação, a moeda deles foi destruída e por aí vai, eles não estão errados. Mas os iranianos estão preparados para esse tipo de dano. Eles já previam isso. E agora eles evacuaram todos os seus prédios principais. Então, não tenho dúvidas de que, sempre que falamos publicamente, eles estão antecipando o pior cenário agora e estão se preparando para isso. A única coisa que acho que podemos ver desta vez, que não vimos da última vez, é o uso de alguma força terrestre. Em outras palavras, temos vários milhares de soldados aerotransportados, paraquedistas e fuzileiros navais que poderiam estar envolvidos na tomada de uma ilha ou talvez até atacar algo como Bangladesh. Talvez apenas uma incursão para mostrar capacidade, não sei, é possível. O que não vai acontecer é a Marinha dos Estados Unidos atravessar esse estreito e desafiar os iranianos, porque eles sabem que vão acabar no fundo ou certamente decorando o fundo do Golfo Pérsico. Isso não vai acontecer, mas talvez usem fuzileiros navais e paraquedistas de algum modo. Acho que isso também é uma ideia ruim. Mas, você sabe, só estou dizendo isso. Acho que isso é bem possível. Então é isso. E o mundo todo gostaria que outra coisa acontecesse à paz. Quero dizer, se você ouvir as pessoas do CCG, o Conselho de Cooperação do Golfo, pessoas do Bahrein, do Kuwait e de outros lugares, eles disseram que os danos são horríveis. Se sofrermos danos piores daqui em diante, levaremos uma década ou mais para nos recuperar. Então não há boas notícias econômicas para o mundo. E eu defenderia que saíssemos de tudo isso, mas isso não parece desmotivar o presidente Trump.
Coronel, quero falar sobre a Operação Liberdade lançada pelo presidente Trump. Ele disse que os Estados Unidos iriam escoltar pessoalmente navios pelo Estreito de Hormuz. Acho que isso foi principalmente para acalmar os mercados de petróleo. Em 24 horas anunciaram que não seria a Marinha que faria a escolta. Eles vão fornecer esses sinais de GPS. E então, claro, dentro dessas 24 horas também vimos Trump dizer que vamos realmente pausar a campanha. Qual foi o lance todo da Operação Liberdade? E sabe, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, Cyrus Jansen, acho que temos que aceitar a realidade de que nunca houve uma estratégia viável ou coerente para essa campanha. Quero dizer, sinceramente, eu analisei isso e procurei, sabe, meio que frustrado, encontrar um propósito muito específico, um método, um objetivo final que diga que o propósito é X. Acho que o propósito inicial era: vamos bombardear para apoiar as milhares de pessoas que se levantam contra o governo. E claro, para pensar nesses termos, você tinha que ouvir os israelenses. E os israelenses, claro, são mentirosos, contumazes sobre esse tipo de assunto. E eles criaram a ilusão, eu acho, na cabeça do presidente Trump e na cabeça de outros nos Estados Unidos, de que havia milhões apenas esperando a oportunidade de pegar suas facas e pás e enfrentar as balas. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Isso não significa que não haja oposição no país. Mas a oposição não era do tipo que foi apresentada. E eles não mataram 30 mil pessoas. Acreditamos que foram 3.400, incluindo 400 policiais. Como morreram os 400 policiais que tentavam controlar a manifestação? Bem, Assad e a CIA contrabandearam armas para o país, distribuíram essas armas e isso acabou provocando parte dos disparos. Então isso não foi algum tipo de levante espontâneo em Teherã. Isso foi algo muito, muito provocado por nós. E eles disseram ao presidente Trump que isso funcionaria. Bem, isso não tinha chance nenhuma de funcionar. E ele estava preparado naquele momento para lançar ataques. Ele estava tão convencido de que isso poderia dar certo. Não funcionou. Então eles mudaram o objetivo para, bem, decapitação, sabe? Mudança de regime de cima para baixo, porque mais uma vez os israelenses prometeram: se você fizer isso e matar esses indivíduos, tudo isso vai desmoronar. Isso porque os israelenses adotaram desde o início a posição de que o Irã era muito parecido com os Estados Árabes, outros construtos artificiais muito parecidos com Israel, que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. E esse não é o caso. O Irã é um estado civilizacional. Ele existe há mais de 2.000 anos e as pessoas lá sentem isso intensamente. Isso é absolutamente falso. Isso falhou, mas nós de fato bombardeamos para conseguir isso. E quando ficou claro que isso não ia acontecer, começamos a procurar outros alvos. E o tipo de, eu diria, a metodologia mudou de decapitação para destruição em larga escala, visando a desintegração do Estado iraniano. Bem, isso falhou. Ficamos sem missões exóticas. Nossos estoques do restante estavam baixos, então declaramos cessar fogo. De novo, todos mentiram, dizendo que eles estavam implorando por isso. Eles estão de joelhos, eles precisam disso. Isso realmente não era verdade. Isso não é uma ameaça existencial para nós. Em outras palavras, a guerra não está sendo travada contra um inimigo que poderia algum dia nos ameaçar com destruição. Nossas disputas com o Irã não justificavam guerra, ao contrário do que alguns nos Estados Unidos acreditam. Eles acham que os iranianos sempre planejaram matar milhares de nós, mas isso não é verdade. E o que eles fizeram durante a nossa ocupação do Iraque é algo que nós mesmos já fizemos no passado. Quando os franceses estavam no México, nós ajudamos a resistência contra os franceses no México. É isso que se faz quando uma potência estrangeira entra num país vizinho e ameaça você. Você apoia os locais que querem se rebelar e expulsar essa potência. Então, foi isso que eles fizeram. Não montaram todos os IEDs, só ensinaram algumas pessoas que depois fabricaram os IEDs no Iraque. Eles também vieram em nosso auxílio, algo que ninguém se preocupa em mencionar. Na verdade, o general Soleimani, que nós fizemos questão de assassinar, foi fundamental para trazer a paz com a comunidade xiita no sul. E tirando esse mulá que tinha sido uma pedra no sapato de todos do Iraque e mandando ele para Qom para estudar teologia.
Isso não aconteceu por si só, mas foi uma parte importante desse avanço. O sucesso, que teve muito mais a ver com dinheiro sendo distribuído para figuras-chave no Iraque e também com o trabalho feito por Soleimani no sul do Iraque. De qualquer forma, o ponto é que ignoramos essas coisas. E então, se ignorarmos completamente a guerra entre Iraque e Irã, os iranianos perderam mais de 800 mil vidas. Isso é quase 1 milhão. E isso não quebrou o Irã. O que nós esperamos? Acho que esperamos o impossível, então vamos voltar desta vez. E você vai ver que o objetivo é destruir o Estado iraniano, fazer com que sua sociedade desmorone, arruinar sua economia, causar o máximo de dano. Isso significa que vale tudo. Os alvos vão incluir qualquer coisa que possa estar remotamente conectada, de qualquer forma, ao potencial militar. Acho que isso inclui tudo. Fábricas de brinquedos ou de qualquer produto. É o que ocorre nessas campanhas aéreas e de mísseis. Então, enquanto isso, vamos usar essas tropas terrestres para tentar criar a ilusão de que fomos bem-sucedidos. Veja, nós controlamos esta ilha dentro do estado, dentro do Golfo. Acho que vamos perder muitas pessoas à toa, pois controlar pequenas ilhas, o que fazia diferença há 100 anos, hoje não faz, já que não há profundidade nem como proteger ninguém nelas. Então, enquanto isso, a situação global, o panorama global é simplesmente horrível. Hoje de manhã, eu estava olhando as condições na Índia, onde eu queria saber quanto está custando um barril de petróleo lá. Está $118 o barril e subindo. Quando se trata de combustível de aviação, outros tipos de destilados, diesel, o mundo está com sérios problemas. E nós também, aliás, vamos ficar sem diesel antes de ficarmos sem gasolina? E mesmo que estejamos em uma situação melhor e continuemos falando sobre nossa suposta independência energética, a verdade é que nossos tanques de armazenamento não estão vazios, mas estamos bem abaixo do nível que gostaríamos de ter aqui no início do verão. E não vai demorar muito para esgotarmos o que temos em reserva. Isso vai irritar muita gente. Todos esquecem que caminhões usam diesel e entregam tudo. As companhias aéreas estão colapsando e veremos milhares de voos cancelados diariamente, semana após semana. Agora, algumas pessoas podem tratar isso como bem, é só um incômodo temporário, algo modesto para o objetivo de destruir o Irã, que poderia conseguir uma arma nuclear e ameaçar o mundo todo. Bem, isso é tudo besteira. Isso é papo furado. Eles nunca quiseram uma arma nuclear. E eu não tenho certeza se eles realmente querem uma agora, embora eu suspeite que eles vão construir uma neste momento, assim como muitos outros países, porque é assim que você mantém a gente e os israelenses afastados. Mas enquanto isso, qual é o impacto em outros lugares que eu acho que ninguém está realmente entendendo? Quero dizer, se você olhar para a China agora, olhar para Pequim e Moscou, ambas concluíram. Não podemos deixar o Irã sucumbir porque é perfeitamente óbvio que esses líderes perigosos e desequilibrados no Ocidente, especialmente em Washington, vão querer vir atrás de nós. Devemos nos posicionar ao lado do Irã. E lembre-se, havia essa coisa de que as pessoas falavam que seria uma espécie de fulcro dos BRICS, uma aliança entre Rússia, Índia e China. Bem, acho que isso mudou agora. Agora é Rússia, Irã e China. O Irã é um país na linha de frente, bem na linha de fogo das forças dos Estados Unidos e de Israel, assim como as forças europeias e americanas estão mantendo a Rússia na linha de fogo. Primeiro, é importante entender que o presidente Trump deseja ir a Pequim. O que ele encontrará em Pequim? Acho que muitas pessoas extremamente irritadas e insatisfeitas com tudo o que fez. Sabe, se ele espera que o presidente Xi cumpra qualquer exigência que ele fizer, ele está fora de si. Pequim anunciou que empresas chinesas não seguirão as sanções dos Estados Unidos sobre refinarias, especialmente as ligadas ao petróleo iraniano, como a Hengley Petrochemical. Isso é uma mudança radical nas relações entre Pequim e Washington. Porque por mais irritantes e incômodas que fossem as tarifas, acho que vimos que os chineses estavam dispostos a fazer concessões em muitas dessas questões de comércio, trocas e tarifas. Isso acabou. A China reforça o controle sobre o comércio com os Estados Unidos,
ampliando controles de exportação de minerais críticos. Está reforçando suas próprias cadeias de suprimentos e o poder de moldar as relações com o resto do mundo. Em outras palavras, está reduzindo gradualmente seus investimentos nos Estados Unidos. Está se desfazendo dos nossos títulos do tesouro, da nossa dívida, e está realocando reservas para ativos mais sólidos, especialmente ouro, além de reduzir a dependência do comércio americano. Isso é perigoso porque importamos muito da China, e isso pode não fazer muita diferença para nós militarmente em alguns aspectos, mas certamente vai fazer diferença para o consumidor americano. Então, eu acho que a crença fundamental do presidente Trump na utilidade da força e do poder militar americano para moldar nossa política externa foi um desastre. A única coisa que ele precisa aprender antes de ir a Pequim é algo que ele não pode aprender, que é um pouco de humildade, porque, na verdade, precisamos da ajuda chinesa. Devemos desmilitarizar nossas relações com a China e o restante da Ásia. A Ásia está atualmente muito cansada de nós, farta de nós. Eles preferem fazer negócios sem a nossa presença. Isso seria uma catástrofe, mas como fazer o presidente Trump chegar a esse ponto? Sabe, o presidente Trump sempre me lembra, sinceramente, de Winston Churchill. Winston Churchill tinha muitos atributos positivos, mas também tinha alguns muito negativos. E ele não gostava de fatos quando eles contrariavam seu ponto de vista, quando contradiziam suas posições, suas políticas. Quero dizer, ele simplesmente se recusava a aceitá-los. Acho que o melhor exemplo foi quando Mountbatten foi para a Índia para gerenciar a independência da Índia do controle imperial britânico. No final das contas, fez um trabalho muito bom. Não foi perfeito, volta para a Grã-Bretanha e Churchill fica furioso. Não quer nem falar com ele, não quer se encontrar com ele. Bem, isso é meio parecido com Trump, mas a liquidação do Império Britânico era uma necessidade absoluta porque eles estavam quebrados. A relação dívida-PIB deles era de 240%. Eles não conseguiam pagar nem pela saúde da população. Eu não acho que o presidente Trump esteja considerando todos esses fatores e dando o devido peso a eles. Sabe, o que acontece aqui nos Estados Unidos é, no fim das contas, muito mais importante do que qualquer coisa que aconteça no exterior. Ele está certo ao dizer que não dependemos do Golfo Pérsico. Então, o que ele está fazendo? Todos sabemos o que ele faz. Ele está travando uma guerra em nome de Israel. E isso é um desastre. Coronel, o senhor mencionou algo importante. A China. E o senhor mencionou brevemente que a China basicamente disse a Washington: não vamos ouvir suas exigências, essas sanções. Por exemplo, se vocês não querem que importemos petróleo iraniano, não vamos dar ouvidos a isso. Vamos fazer o que precisamos fazer. Fale sobre a importância disso. Quero dizer, isso é realmente, na minha opinião, um movimento muito grande da China, basicamente se posicionando no palco mundial. Isso realmente mostra que a China tem muito mais poder e que eles simplesmente não vão aceitar essas ameaças de Donald Trump? Bem, isso deveria demonstrar isso ao presidente Trump e a Washington. Não tenho certeza se vai. Espero que sim, porque a China está rapidamente se tornando a potência dominante. E como a China se tornou a potência dominante? Intervindo em outros países, bloqueando portos de outros povos, destruindo cadeias de suprimentos em regiões alheias? Não. Ela se tornou a potência dominante ao focar exclusivamente no comércio e construir sua própria prosperidade. Parece que não entendemos. Foi isso que fizemos. Até entrarmos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Fizemos exatamente a mesma coisa. Evitamos conflitos desnecessários e fortalecemos nosso próprio poder, nossa própria infraestrutura. Hoje muitos vão à China e dizem: "Nossa, Doug, é incrível. Você não imagina como é." Eu respondo: "Eu sei. Era assim que falavam de nós antes." Jogamos tudo isso fora. E não parece haver fim para isso agora. É quase como se tivéssemos decidido nos tornar totalmente dependentes de intimidar as pessoas para chegar a acordos com elas. Isso é catastrófico. Então acho que Pequim está vendo agora que embarcamos em uma série de políticas suicidas.
E a política suicida mais séria até agora é essa guerra em nome de Israel, não apenas contra o Irã, mas efetivamente contra qualquer um que Israel não goste, porque Israel passa a maior parte do tempo matando seus vizinhos imediatos. Então, na verdade, nós os aliviamos do fardo de lidar diretamente com o Irã. Assim, eles podem lidar com outros de quem não gostam, que querem assassinar em massa ou expulsar pessoas em Gaza, pessoas na Cisjordânia, pessoas no sul do Líbano. E isso está longe de ser o fim. Eles usam o emblema de Grande Israel, e isso mostra que querem tudo o que está na Jordânia, no Sinai e até o Nilo. Então, o que também não estamos vendo são os turcos e os egípcios que estão à margem disso, cujas populações querem destruir Israel. Os líderes são muito mais cautelosos e têm exercido grande moderação. Por quanto tempo isso vai continuar? E quem realmente acha que uma vez que esse assunto termine no Golfo e vai terminar com o Irã, se vai terminar com um estrondo ou com um suspiro é uma incógnita, mas vai acabar. Alguém acredita que Israel continuará sendo Israel depois de tudo isso? Que todos vão dizer, bem, isso é maravilhoso, agora podemos voltar ao normal. Não. Esta é a verdadeira mensagem que o Irã envia a todos. O normal acabou. O status quo acabou. Árabes afirmam que Sykes-Picot não existe mais. Isso acabou. E Sykes-Picot foi fundamental na criação de Israel. Acho incompreensível que ninguém consiga enxergar além do próprio nariz em Washington. Todos agora tentam saber, estamos acertando os alvos? Eles ainda não notaram que não importa quantos alvos acerte. Essas pessoas não vão desistir. E por que deveriam? É o país deles. Assim como você sabe, os iranianos publicaram um conjunto de regulamentos. Não sei se você viu. Ele descreve o futuro do Estreito de Hormuz. Você viu isso? Ainda não vi. Onde eles falam sobre a nova autoridade para o estreito, que a princípio ficaria sob controle deles, mas depois dizem que isso vai se tornar internacional. Outros na região e grandes potências precisarão se envolver. Muito inteligente e correto. É necessário criar uma nova autoridade para decidir como lidar com isso. Algo semelhante surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1926, com a Convenção de Montreux. E isso basicamente dizia, turcos, vocês perderam a guerra, mas controlam o estreito. É assim que queremos que vocês se comportem. Essas são as coisas que dizem querer. Vocês aceitam? Eles disseram sim. Nunca tivemos problemas com os turcos sobre o Bósforo. E eu acho que é exatamente isso que os iranianos estão procurando agora. Mas o que vamos fazer? Vamos dizer absolutamente não. Do nosso ponto de vista, para o presidente Trump, isso é rendição. Como você supera esse tipo de bloqueio mental que diz que tudo deve ser decidido pela nossa força, nosso interesse, nossas exigências, mesmo quando não temos interesse no Estreito de Hormuz, além de ter livre acesso a ele como todo mundo, o que já tínhamos antes da guerra? Certo. Coronel, tenho uma pergunta interessante. Vimos o secretário de Estado, Marco Rubio, ontem. Ele basicamente se dirigiu à nação e disse: nosso objetivo agora com esta guerra é chegar ao ponto em que o Estreito de Hormuz esteja aberto, assim como estava no início da guerra. Quero dizer, isso não é uma declaração notável? Os Estados Unidos não estão basicamente admitindo fracasso nesta guerra? Afinal, queremos retornar às condições de 27 de fevereiro. Na época, o Estreito de Hormuz estava aberto. Agora, como você mencionou, o Irã propôs um plano afirmando que haverá uma futura autoridade para lidar com a situação. Conte-me sua opinião sobre o comentário de Marco Rubio. Atualmente, no mundo todos, exceto os Estados Unidos, Israel e talvez os Emirados Árabes Unidos, que se mostraram um apoiador dissimulado, mas firme de Israel, todo mundo no mundo vê o Irã como uma figura heróica no cenário mundial, porque o Irã enfrentou os Estados Unidos e Israel. Então essa é a primeira coisa que precisa ser entendida. Portanto, do ponto de vista do resto do mundo, ouvir Rubio dizer isso provoca risos pelo motivo que você acabou de citar. Isso era o que tínhamos antes de vocês declararem guerra ao Irã. Mas aqui nos Estados Unidos talvez não haja esse entendimento, infelizmente. Vai ter muita gente que vai dizer, bem, é isso mesmo.
Mas o que Rubio realmente quis dizer foi que ríamos estar abertos, mas queríamos estar abertos nos nossos próprios termos. Os termos do Irã são inaceitáveis. Embora seja um fato que o Irã controla a maior parte da costa no Golfo Pérsico, eles têm o maior interesse no que acontece no Golfo. Eles vivem lá, nós não vivemos lá. Não temos muito interesse nisso, então voltamos ao ponto em que estávamos antes. Quem você tenta enganar, secretário Rubio? Agora ele sabe que está enganando o povo americano. Até agora ele se safou. O mesmo vale para o presidente Trump. Encontro pessoas sempre e pergunto, o que acha? Respondem, devemos esmagá-las. Sério? Sério. Por quê? Temos problemas com eles há anos. Precisamos acabar com isso e eliminar a presença do Iraque, certo? Então, o que acontece se a Rússia e a China decidirem que esmagar é inaceitável? Porque se chegasse a esse ponto, acho que a Rússia e a China interviriam diretamente. E não há nada que os impeça de fazer isso. O que vai impedir a Rússia e a China? Ah, bem, vamos enviar nossa marinha e força aérea. Ok. Bem, veja o que foi necessário para lidar com o Irã. A maior parte da Marinha dos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, teve que desviar sua atenção, seus recursos, seu pessoal para a região do Golfo Pérsico, para o Mar Arábico, o Oceano Índico. Se é isso que está sendo necessário para lidar com o Irã, que gasta 1% ou uma fração de 1% do que gastamos em defesa, então isso sugere que, se tivermos que enfrentar a Rússia e a China, estamos fritos. As pessoas não são inteligentes e não pensam assim. Somos a maior potência mundial. Isso lembra a Grã-Bretanha pré-Primeira Guerra, quando britânicos cantavam nos pubs. Nós temos os homens, nós temos os navios, nós temos o dinheiro também. Então podemos ir e fazer qualquer coisa que quisermos. E muito do que chamamos de poder britânico no Império Britânico morreu nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial por nada, contra pessoas que nunca foram seus inimigos. E é isso que estamos fazendo agora. As pessoas que vivem no Irã ou na Pérsia não são, por definição, inimigas dos Estados Unidos. Sim, esse é um ponto realmente bom. Coronel, quero falar um pouco sobre o bloqueio porque vi algumas análises interessantes. Existe um economista do FMI chamado Robin Brooks. Ele tem se manifestado muito no Twitter, basicamente dizendo que o bloqueio dos Estados Unidos tem sido um tremendo sucesso. Ele defende que era isso que deveríamos ter feito com a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E na teoria dele, ele diz que se os Estados Unidos continuarem com o bloqueio, basicamente vamos destruir a economia iraniana. Eles vão vir de joelhos implorando por um acordo e tudo o que precisamos fazer é continuar esse bloqueio. Por que isso está falhando? Por que essa teoria? Qual era o nome desse homem mesmo? Robin Brooks? Robin Brooks. Não conheço essa pessoa. Provavelmente precisa olhar alguns mapas e entender alguma coisa. Quando bloqueamos Cuba, chamamos de quarentena, mas na prática foi um bloqueio. Nós mobilizávamos rotineiramente 180 navios. Cuba era uma ilha, bloquear Cuba era possível. Há pessoas que analisaram a Segunda Guerra Mundial e descobriram isso depois da guerra. Na verdade, foi o almirante Nimitz que sugeriu isso. Nós não entendíamos a letalidade e a capacidade dos submarinos. Se tivéssemos 200 submarinos no início da guerra, poderíamos ter bloqueado o Japão e levado o país à rendição pela fome. Sim, o Japão é um conjunto de ilhas. Sim, isso é evidentemente possível. O Irã não é uma ilha. Robin Brooks precisa entender isso primeiro. Segundo, o Irã faz fronteira com outros países. Esses países são, em geral, amigáveis e absolutamente não hostis ao Irã. Ele não entende o projeto Cinturão e Rota, que agora colocou linhas ferroviárias que chegam até Bandar Abbas, vindas da Rússia e da Ásia Central, que transportam todos os tipos de mercadorias e podem, de fato, transportar combustível. Depois você tem outras rotas que passam pelo Paquistão, atravessando o país até chegar à China. E há também os portos marítimos. Há um porto marítimo construído pelos chineses na costa do Paquistão chamado Vagrat. E esse porto marítimo específico fica a apenas 54 milhas da fronteira com o Irã. Então você pode desembarcar todo tipo de material, incluindo comida e outros tipos de recursos críticos lá, que podem ser transportados de caminhão através do Paquistão diretamente para o Irã.
Agora, suponho que você poderia então empregar a maior parte da Força Aérea dos Estados Unidos para voar por toda a região 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando atingir esses lugares e destruir essas rotas. Já temos a maior parte da Marinha comprometida, então acho que podemos comprometer a maior parte da Força Aérea. Eu não acho que isso vai funcionar, sabe? Você também tem rotas que atravessam o Cáspio direto do Irã para a Rússia. Finalmente estamos de volta à Turquia. Esse é o grande gorila de 200 ou 250 quilos na sala sobre o qual ninguém fala, o verdadeiro poder militar do passado e do futuro da região. Por quanto tempo mais eles vão ficar de fora disso antes de finalmente dizerem que já chega? Isso simplesmente não faz sentido nenhum. E até mesmo aquele bloqueio de Cuba, que envolveu 180 navios de superfície, sem contar alguns submarinos, incluía muitos e muitos aviões. Havia 8 porta-aviões envolvidos nisso. 4 eram o que consideraríamos porta-aviões padrão e 4 eram caçadores de submarinos. Estávamos junto ao território continental dos Estados Unidos. O Caribe era basicamente uma poça d'água sob nosso controle. Nós não controlamos todo esse espaço oceânico. Nós não controlamos o Mar Vermelho. Atualmente não controlamos o Golfo Pérsico. Não controlamos o Cáspio. Não tenho certeza se podemos afirmar que controlamos o Mediterrâneo Oriental. E não temos navios para isso. E todo mundo deixa de perceber, sabe? Você manda um navio até outro navio para ele, inspeciona e aborda o navio. Depois você precisa assumir a embarcação conforme decidir. Existem todos os tipos de problemas com isso. Isso nem é uma opção jurídica sensata para nós agora. Não leva em conta os recursos disponíveis. Estamos exagerando de novo. A gente tem exagerado muito, e isso é mais um exagero. Então, não, eu acho isso uma loucura absoluta, para ser direto. Sim, com certeza. Tá? Obrigado por trazer essa análise especializada. Eu concordo com você. Pode ser uma oportunidade se fosse ilha, mas com fronteiras terrestres e o tamanho do Irã, que é 4 vezes maior que o Iraque, complica. É um país enorme, com fortes relações com os vizinhos, iniciativa do Cinturão e rota e ferrovias. Ou seja, há muitas opções para o Irã. Coronel, tenho uma pergunta. Hoje, durante esta gravação, é 6 de maio. O Irã está em uma posição mais forte hoje do que estava em 27 de fevereiro. Esta guerra basicamente permitiu que o Irã se fortalecesse e realmente fizesse com que eles emergissem como uma nova potência mundial nesse novo cenário geopolítico? Você pode argumentar isso. Acho que, do ponto de vista do resto do mundo, o Irã agora voltou ao palco como uma grande potência, algo que ele não fazia há algumas centenas de anos, para ser sincero. E vai continuar nessa posição por um bom tempo, porque o que eles fizeram foi conquistar uma vitória não nos atacando, mas se defendendo de nós e demonstrando que não podem ser conquistados. Essa é uma afirmação importante que Abraham Lincoln tentou transmitir aos americanos e antes dele Andrew Jackson também mencionou. E Andrew Jackson diz que o único problema neste país são outros americanos. Se decidirmos nos matar uns aos outros, podemos destruir este lugar, pois ninguém nos enfrenta. Somos grandes demais. Ninguém consegue desembarcar facilmente aqui e atravessar o país. Eles vão se esgotar, não tem força suficiente. Andrew Jackson estava certo. Neste momento, o mesmo é basicamente verdade para o Irã. Quando ouço pessoas dizendo que devemos invadir o Irã, elas não sabem do que falam. Se você olhar o que foi necessário para realizar a invasão da Normandia, as forças que foram exigidas e o que nós fizemos, nós fomos da costa norte da França e da costa sul da França, inevitavelmente até a fronteira tcheca. Bem, se você fizesse isso no Irã, você nem chegaria à metade do comprimento do território iraniano. Você estaria em algum lugar no meio, provavelmente em um deserto. Ou se você fosse tentar entrar no país vindo do norte ou do oeste, então você estaria atravessando algo que se parece com as montanhas rochosas. Vamos marchar até Leadville, Colorado, partindo de Colorado Springs. Isso é bem difícil, é um caminho longo. Você está subindo milhares de pés e é uma longa distância para se sustentar, e você pode ser isolado em vários lugares diferentes. Tudo isso simplesmente não é viável. Esse negócio de não podemos ser conquistados é importante. Os russos mostraram isso para Napoleão e eles estavam certos. Eles provaram isso depois em sua história para os alemães. Acho que os iranianos também diriam isso.
Não podemos ser conquistados, e isso leva às armas nucleares. Bem, o uso de uma arma nuclear está fora de questão. E graças a Deus, o presidente Trump deixou isso muito claro em uma coletiva de imprensa recentemente. E eu fico feliz que ele tenha feito isso. Concordo. Concordo. Com a arma nuclear descartada, como destacou o presidente Trump, e eu concordo, agradeço por isso, qual a saída viável dessa catástrofe para os Estados Unidos? Seria admitir o erro, tentar retomar o passado, mas agora notar que o Irã tem nova autoridade e poder global. Você enxerga isso acontecendo? Quero dizer, você mencionou antes que provavelmente, muito provavelmente, vamos considerar uma invasão terrestre em algum momento. Qual é a maneira mais fácil de Donald Trump sair dessa situação? Bem, eu já disse isso várias vezes. E você sabe, eu não sei se o presidente Trump está receptivo a esse tipo de coisa. Ele me parece ter se tornado, nos últimos 4 ou 5 anos, muito mais rígido em seu pensamento e em sua mentalidade do que o homem que eu me lembro. Ele não era tão rígido quando falei com ele em 2020, era muito mais aberto a novas ideias. E eu o descreveria naquele momento como alguém totalmente desinteressado em arrastar os Estados Unidos para outra guerra. Tudo isso mudou agora. Se eu conversasse com ele, diria: o que você precisa fazer é direto e simples. Você vai ao púlpito em Washington, D.C. e faz um anúncio. Você diz: eu queria falar com o povo americano. Na verdade, eu faria isso do Salão Oval e falaria ao povo americano. Eu não perderia tempo com esse corpo de imprensa de Washington que ele já odeia. Basta ir ao Salão Oval e anunciar às 8 ou 9 da noite para que todos assistam. Eu só digo: revisei tudo o que fizemos contra o Irã até agora. Está claro que causamos grandes danos que não serão revertidos rapidamente. Mas também está claro que o que fizemos não vai alcançar nossos objetivos finais. Então decidi suspender todas as operações militares futuras pelos seguintes motivos. Primeiro, não vamos alcançar o que queremos com nosso poder militar. Isso está claro. Segundo, o que fizemos prejudicou a economia global. E isso não era algo que eu queria. E eu ainda não quero isso. E quero que o mundo tenha acesso a tudo o que está no Golfo Pérsico. Fertilizantes, alimentos, matéria-prima, combustível, tudo. Precisamos acabar com isso imediatamente porque nossos amigos foram prejudicados. Índia, Japão, Taiwan, até mesmo a China, Coreia, Vietnã, Indonésia, Tailândia. Não queremos prejudicar essas pessoas. Não queremos prejudicar nossos amigos e aliados europeus. Então vou interromper isso imediatamente. Estou ordenando ao CENTCOM que retire nossas forças. Estamos indo embora. E pedimos aos iranianos que abram o estreito para que todos possam ter acesso. Por fim, vou conversar com alguns de nossos amigos próximos e pedir ajuda para encontrar uma solução com o Irã que não envolva um conflito militar direto. Precisamos resolver nossas disputas de outras formas. Obrigado por isso, por me ouvirem. Tenham em mente, eu lamento qualquer dano que tenha sido causado até agora, mas a melhor forma de reparar isso é acabar com isso. É isso que estou fazendo. Obrigado, que Deus abençoe a América, encerrando. Acho que isso funcionaria porque a maioria dos americanos receberia isso de forma positiva. Agora, isso não será bem aceito por heróis de combate como Lindsey Graham e outros. Eles vão dizer: isso é uma rendição total. Não, não é. É lidar de maneira direta com os fatos. Mas você sabe, isso é algo que ele não está disposto a fazer. Esperamos que o presidente Trump chegue a essa conclusão. Coronel, agradeço muito pelos seus análises incríveis. Você sabe, nós vimos nesta última semana, pela primeira vez, que a mídia tradicional finalmente noticiou que as bases militares dos Estados Unidos foram atacadas nos estágios iniciais. Mas é claro, você participou do nosso podcast muito rapidamente e foi um dos primeiros a admitir isso. Por isso você está no programa, pois traz análises que a mídia tradicional não faz. Agradeço pelo seu trabalho incrível. E por fim, só queria que você avisasse todo mundo onde podemos continuar acompanhando seu trabalho. Eu tenho acompanhado sua nova newsletter no Substack. É incrível, adoro seus artigos. Então só nos diga onde podemos continuar acompanhando suas análises e seu trabalho incrível.
Bem, obrigado por isso. Sim, o Substack McGregor Warrior realmente vale muito a pena ler. Estou tentando escrever e publicar novidades toda semana, especialmente enquanto a guerra continua. E estou tentando oferecer uma perspectiva diferente. Embora existam outras pessoas boas por aí apresentando argumentos semelhantes, mas mesmo assim, esse é um lugar. Também recomendo que acessem meu site, onde praticamente tudo o que já disse ou fiz está publicado. E então você sabe a conversa nacional. Nós temos esperado que essa guerra se resolva de alguma forma antes de entrarmos em ação com força total. Mas a conversa nacional é realmente sobre encontrar um novo caminho a seguir. Queremos explorar quais são as opções, porque, para ser franco, realmente queremos um terceiro partido. Percebemos que ambos os partidos nos decepcionaram. Diversos americanos com quem falamos nos dizem isso. Queremos oferecer uma alternativa. Se vamos conseguir ou não, eu não sei. Mas acho que, com base em muitos acontecimentos dos últimos anos, cada vez mais pessoas estão começando a entender isso. E eu sou uma dessas pessoas que acredita. Eu cresci cercado apenas de democratas na Filadélfia, e eles eram pessoas sólidas, acreditavam no país tanto quanto qualquer republicano que eu conhecia. Acho que podemos reunir essas pessoas e criar um novo caminho para o futuro. Sim, eu concordo com você também. Então, pessoal, vamos colocar os links para o site do Coronel McGregor, o Substack dele, e também vale a pena segui-lo no Twitter. Recomendo acompanhar essas 3 fontes. Coronel, obrigado pelos ótimos insights e pelo seu tempo. Esperamos recebê-lo novamente no programa enquanto seguimos discutindo esse mundo louco. Obrigado, Ciro Jansen. Agradeço a você. Obrigado, pessoal, e espero vê-los em breve na próxima entrevista.